Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Estas palavras se encontram no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 2. Durante esta época de Techuvá, ou seja, de retorno a Deus, é vital entender exatamente como devemos nos voltar para Deus para encontrar a vida. Algumas pessoas religiosas entendem que arrependimento significa focar em si mesmas, lamentar seus pecados e tomar decisões para melhorar seu comportamento. Embora este não seja o significado de Techuvá, ou seja, de arrependimento, como Yeshua ensinou, que é transformar o coração em confiança do amor de Deus e na promessa de novidade de vida. Não sou mais eu quem vivo, mas o Messias vive em mim. Não em nós mesmos, nem em nossas resoluções de mudar, mas em nossos rituais religiosos, nem mesmo em nossos atos de arrependimento. Somos crucificados com o Messias, e isso significa que a vida pessoal chega ao fim. Considerar-se separado da aceitação de Deus, inevitavelmente o levará às obras da lei e, portanto, à roda do pecado e da morte e ao desespero. Entendida corretamente, então, Techuvá não pode ser separada da salvação do Senhor. Nem podemos desconsiderar a justiça de Deus na tentativa vã de estabelecer a nossa. Techuvá, ou seja, um retorno a Deus, recebe o milagre da troca divina. Por nós, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado, para que nele nos tornamos justiça de Deus. Não rejeitamos a graça de Deus, procurando justificação à parte da verdade e da bênção do Messias, pois ele é aquele que me ama e se entregou por mim. A doença do pecado é letal. E não há remédio além de voltar-se para ver Yeshua, a serpente de fogo erguida em uma estaca, aquele que foi crucificado para a nossa libertação. A verdadeira Techuvá de Deus é se afastar de si mesmo para contemplar o milagre da justiça de Deus dado para o seu bem. E, portanto, é uma questão de radical fé. Tínhamos em nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Amém? O veredito da lei nos condena, mas Deus nos deu uma nova aliança em Yeshua, o Messias. Não como a aliança que fiz com os pais nos dias em que os tomei pela mão para trazer eles, para que eles saíssem da terra do Egito. Isso está escrito no livro de Jeremias 31. Mas por meio da nova aliança, a justiça de Deus é dada àquele que confia na morte sacrificial do Messias, dada em seu nome. Portanto, se alguém está no Messias, é Briá Hadash, ou seja, uma nova criação. O velho já passou, eis que o novo chegou. Somos informados que devemos receber a vida de Yeshua em nossos corações. E isso é certamente verdade, mas também devemos receber sua morte. Este é o significado de tomar a sua cruz. É a morte de Yeshua em seu lugar que o liberta da maldição. Ou seja, a morte espiritual, como diz, o Messias nos redimiu da maldição da lei, tornando-se uma maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A Techuvá de Yeshua é o milagre de uma nova vida. O Messias o liberta do poder do pecado e da própria morte. O arrependimento de Yeshua é confiar no remédio de Deus para o seu pecado.
Esta é a obra de Deus, crer naquele que Deus enviou. Ele viu que não havia ninguém e maravilhou-se de que não houvesse ninguém mais para interceder. Então, seu próprio braço lhe trouxe a salvação e sua justiça o sustentou. Devemos nos afastar da ideia de que Deus exige qualquer coisa de nós, além da confiança em seu amor. Em verdade, eu vos digo, a menos que se convertam e se tornem como crianças, nunca entrarão no reino dos céus. Isso está escrito no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 3. Pare de tentar estar à altura de seus padrões. Você simplesmente não pode dar mais do que tem amor para dar. Portanto, você deve começar atendendo às necessidades do seu coração, aceitando o amor incondicional de Deus. Afinal, não se trata do que você faz por Deus, mas do que Ele faz por você. Essa é a mensagem do Evangelho. Confie que você está corretamente relacionado com Deus por causa da salvação de Yeshua, não por causa de seus próprios esforços de autoaperfeiçoamento. Eu te digo a verdade solene. Aquele que ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas passou, ou seja, cruzou sobre a morte para a vida. Devemos ter cuidado para não adorar um ídolo, ou seja, um falso conceito de Deus. É possível ler a Bíblia, ir à igreja ou à sinagoga e ainda adorar um Deus pagão. Como assim? Por que não conhecer o coração do Pai? Por não honrar aquele que busca apaixonadamente nossa cura? Conhecemos o Pai pelo Filho, isso é, na linguagem do Filho. Nosso Pai Celestial está ansioso para perdoar e abraçar todos os seus filhos. Na famosa parábola de Yeshua sobre o filho pródigo, o pai viu seu filho muito longe e correu para abraçá-lo e beijá-lo, sem fazer perguntas, sem precisar de explicações sobre seu passado. Quando o filho, no entanto, começou a recitar seu discurso de arrependimento, cuidadosamente preparado, o pai mal ouviu e, em sua alegria avassaladora, instruiu seus servos: tragam rapidamente o melhor manto e coloque-o sobre ele. E coloque um anel em sua mão e sapatos em seus pés. E traga o bezerro gordo e mate-o. Vamos comer e comemorar, pois este meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Baruch Hashem, que nós possamos buscar o verdadeiro arrependimento do Mashiach, para que nós possamos encontrar o verdadeiro amor do Pai. Querido Deus, como é bom desfrutar da Tua palavra, como é bom entender que há um amor tão desejado do Senhor para com as nossas vidas e que é desejo do Senhor que nós venhamos a retornarmos para Ti, porque com certeza o Senhor está sempre de braços abertos para nos receber. E hoje, Senhor, nós abrimos o nosso coração para recebê-lo com todo o nosso ser e amá-lo acima de todas as coisas. Por isso te pedimos perdão pelo tempo que passamos envolvidos com este mundo, mas hoje, Deus, nós queremos reconciliar nesse amor e receber a salvação do Senhor por meio de Yeshua, porque cremos que o Senhor é aquele que justifica os nossos pecados e nos dá a capacidade de não cometê-los novamente. Porque quando estamos com o Senhor, nós estamos guardados de todo mal e, com certeza, revoltados com o pecado,
mas voltados com todo o coração, direcionado para Ti, que é o único Deus e Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Yeshua, o nosso Messias, a quem nós agradecemos por tudo que Ele tem feito por nossas vidas. Amém.